Olá, sejam todos bem-vindos à aula de número 4 do curso de Física Moderna 2, do primeiro semestre do ano de 2021. O tema da aula de hoje é Forças de Troca e Estatística Quântica. Esse é um conteúdo bastante importante para a Física Moderna 2, porque ele trata de um fenômeno que é puramente quântico, é um fenômeno surpreendente e que vai ser definidor na hora de a gente estudar átomos multieletrônicos. Então, a gente vai ver o conceito de indistinguibilidade e como ele leva ao conceito de forças de troca. E a gente vai fazer isso basicamente estudando o que acontece quando dois elétrons são colocados juntos no mesmo sistema quântico. Até agora, a gente só resolveu a equação de Schrödinger para diferentes potenciais, mas sempre com um único elétron no sistema. Agora a gente vai discutir qual é a consequência de a gente adicionar mais de um elétron. A gente vai ver o que são funções de onda simétrica e antissimétricas e vai definir o princípio da exclusão de Pauli. Em seguida, a gente vai passar para o conteúdo de estatística quântica, que é uma extrapolação do que veio antes. Enquanto na primeira parte da aula a gente vai ver os efeitos quânticos de se considerar duas partículas no sistema, a estatística quântica vai dar conta de extrapolar isso para um número grande de partículas, né? Então, essa aula é dividida em duas partes e ambas são importantes no conceito do átomo multieletrônico que vem em seguida no curso. Para a gente iniciar a discussão da indistinguibilidade, eu vou definir primeiro o que é distinguibilidade, né? Esse talvez seja um conceito embutido na física clássica, mas tão profundamente e tão fundamentalmente que a gente talvez nem discuta ou nem perceba que ele está lá. É um conceito que está presente no nosso dia a dia e que talvez a gente nem se dê conta disso. Isso porque quando duas partículas interagem, a gente consegue classicamente seguir essas partículas de forma que a gente consiga determinar a posição delas em todos os momentos da interação e consiga saber no final do processo qual é a partícula A e qual é a partícula B, né? Por mais parecidas que elas sejam, classicamente a gente consegue fazer uma marcação, uma identificação. Isso porque na física clássica a gente consegue definir trajetórias, a gente consegue definir a posição e o momento da partícula em todos os instantes da interação, né? Então, na física clássica, partículas idênticas elas podem ser distinguidas uma das outras através de processos de que não afetem o comportamento dessas partículas durante a interação, né? Então, é sempre possível separar e identificar que partícula é qual, né? Já no caso da mecânica quântica, é uma situação completamente diferente. Porque na mecânica quântica a gente não consegue definir trajetórias em todas as situações. A gente não consegue saber a posição e o momento das partículas em todos os instantes de interação, né? Então, pelo princípio da incerteza, a gente não consegue distinguir uma partícula A de uma partícula B. Então, aqui eu tenho duas situações. Na primeira, a partícula A colide com a partícula B e vai para cima, enquanto que a partícula B vai para baixo. Na outra situação, nós temos uma partícula A colidindo com uma partícula B. Nessa situação agora, a partícula B é que vai para cima, enquanto a partícula A vai para baixo. Então, se essas partículas A e B são partículas do mesmo tipo, como por exemplo, dois elétrons ou dois prótons, a gente não consegue diferenciar a primeira situação da segunda situação. Isso porque todos os elétrons são iguais entre si.
e todos os prótons são iguais entre si. Como a gente não tem as informações dos instantes intermediários desse processo, a gente não consegue definir qual partícula é qual nessa situação. Ou a gente não consegue diferenciar a primeira situação da segunda. Isso é importante porque ela define como a gente vai estudar o comportamento de sistemas com mais de uma partícula quando a gente olha para a equação de Schrödinger. Isso porque, se você trocar partículas do mesmo tipo de posição, a solução da equação de Schrödinger, ou melhor dizendo, as observáveis do sistema, não podem mudar. Né? Então, se a partícula A está no estado fundamental e a partícula B está no primeiro estado citado, não é relevante para o sistema se você fizer uma troca das partículas entre os seus estados quânticos, ou seja, colocar a partícula B no estado fundamental e a partícula A no estado citado. Então, as observáveis, energia, momento angular, projeção de momento angular total, momento magnético, são todas observáveis que devem ser independentes em trocas de partícula. O que isso significa? Bom, significa que na hora de você resolver a equação de Schrödinger, você vai ter uma função de onda psi, que eu chamo de psi-t, o t se referencia ao termo total, né? A função de onda psi de t vai representar o sistema total, as duas partículas. Nota que essa equação diferencial aqui, essa equação de Schrödinger, ela tem esse primeiro termo aqui repetido, onde no primeiro termo a gente usa o índice 1 para denotar as coordenadas da partícula 1 e o índice 2 para denotar as coordenadas da partícula 2. Mas a função de onda que entra aqui é sempre a mesma. Psi de t, psi de t, psi de t, psi de t, psi de t e psi de t. Né? Aqui, estou assumindo, obviamente, que no caso de a gente estudar indistinguibilidade, que a massa das duas partículas são iguais. Né? Então são partículas do mesmo tipo, ou elétrons, ou prótons, ou nêutrons. A gente tem mais interesse por elétrons, mas eu vou deixar M porque é um resultado mais geral. Então, como é que a gente pode escrever a função de onda psi de t, dado que a gente tem duas partículas no sistema quântico? Né? A gente pode se lembrar lá de Física Moderna 1, quando a gente discutiu o princípio da superposição. Né? O princípio da superposição dizia que a função de onda pode sobrepor, né, como uma composição de ondas, fazer uma interferência construtiva ou destrutiva. Né? Então vamos pensar nesse princípio da superposição para a gente fazer uma suposição de como escrever essa função de onda psi de t. Nesse caso, a gente vai supor que a função de onda psi de t ela vai ser a soma de duas funções de onda. Uma função de onda representando o estado alfa e outra função de onda representando o estado beta. E dentro do estado alfa, a gente vai supor que está a partícula 1, enquanto que dentro do estado beta, a gente vai supor que está a partícula 2. Então aqui, a função psi de t seria escrita como a soma da função de onda do estado alfa contendo a partícula 1, mais a função de onda do estado beta contendo a partícula 2. No entanto, quando a gente vai calcular a densidade de probabilidade, que é ela que está relacionada com o observável, a gente nota o seguinte, que a densidade de probabilidade a gente vai ter que escrever como psi total estrela vezes psi total. Né? Então aqui a gente escreve a função psi total como sendo na sua forma complexa conjugada. Né? Então a função de onda do estado alfa complexo conjugado contendo a partícula 1 mais a função de onda do estado beta complexo conjugado contendo a partícula 2 vezes o psi de t como definido aqui anteriormente. Aplicando a distributiva, a gente obtém esse resultado enorme aqui. E vamos analisar esse resultado, porque aqui a gente tem psi alfa estrela vezes psi alfa, ambas contendo a partícula 1, e aqui
psi beta estrela vezes psi beta, ambas contendo a partícula 2. E depois termos cruzados aqui, né? Mas se a gente prestar atenção, e agora a gente fizer uma troca de partículas, a gente trocar a partícula 1 com a partícula 2, a gente vai ver que como resultado final, a gente vai ter psi alfa estrela contendo a partícula 2 vezes psi alfa da partícula 2, e já aqui a gente vai perceber que só de trocar a partícula de lugar, o resultado não é o mesmo, né? Então, essa forma da gente combinar as duas funções de onda não resultam numa função de onda total que seja invariante pela troca das partículas, né? Então, quando a gente vai calcular a densidade de probabilidade, que é psi estrela total vezes psi total, a gente vê que o resultado depende da ordem da partícula, né? Então, a partícula 1 estar no estado alfa ou estar no estado beta resulta numa conta diferente. Então, a gente diz que essa forma não é simétrica em troca de índices de partícula. Vamos supor, então, que essa função psi total ela seja escrita numa composição dada por uma multiplicação das funções de onda, né? Então, a psi total vai ser psi alfa contendo a partícula 1 vezes o psi beta contendo a partícula 2. No entanto, novamente, quando a gente calcula a densidade de probabilidade, a gente verifica que o resultado final aqui, ele depende da posição da partícula 1 e da partícula 2, né? Se você inverter o índice 1 por 2 e o índice 2 por 1, você vai ver que chega num resultado diferente. Então, novamente, essa forma de combinar as funções de onda dos estados para obter a função de onda total, ela não é invariante por troca de partículas, né? O que isso significa nesses dois casos? Significa que, justamente, se você pegar e combinar as funções de onda dessa forma, seja com a soma, seja com o produto, as observáveis vão mudar de acordo com que partícula está ocupando cada estado. Mas, dessas duas formas de composição, a gente aprende uma coisa interessante. Vamos tentar usar essa forma aqui, onde a gente soma um produto. Então, aqui na primeira sugestão, a gente está somando um produto da função psi no estado alfa e psi no estado beta, sendo a partícula 1 no estado alfa e a partícula 2 no estado beta. E no segundo termo, a gente tem também um produto, só que agora a partícula 1 está no estado beta e a partícula 2 está no estado alfa, né? Aqui é uma questão de simetria eu supor a mesma função de onda, só que ao invés do sinal de mais aqui, eu tenho um sinal de menos, tá? Você já vai ver que essas duas situações resultam em densidades de probabilidade que são invariantes por trocas de partícula, né? A gente não precisa nem calcular o psi total estrela vezes o psi. A gente pode olhar diretamente para a função. Então, olha aqui. Se eu pegar o primeiro caso com o sinal positivo e trocar os índices 1 com 2, eu vejo que esse resultado final é idêntico ao primeiro, né? É apenas um rearranjo dos termos para a gente obter a mesma expressão. Agora, nesse segundo caso aqui, veja que a gente tem essa expressão, que é exatamente essa que está aqui em cima, mas se eu trocar os índices 1 por 2 e 2 por 1, a gente chega nessa expressão aqui, que ela é parecida com essa da esquerda, mas o sinal está trocado. A gente chega à conclusão, então, que pela troca da partícula aparece um sinal de menos aqui, um menos 1, multiplicando a função que estava na esquerda, né? Então, é por isso que a gente chama esse primeiro caso de função de onda total simétrica e o segundo caso de função de onda total antissimétrica. Porque no primeiro caso, pela troca das partículas nos estados, a gente chega num resultado simetricamente idêntico ao primeiro. E se a gente troca a partícula na função de onda total antissimétrica,
a gente chega numa condição antissimétrica à condição inicial. Né? Agora, e aí? O que isso significa quando a gente calcula a densidade e probabilidade? Bom, no primeiro caso, se você troca e não muda sinal, não muda nada, a gente tem sucesso em encontrar uma forma de compor as funções de onda de forma que resultem em mesmas observáveis. Né? Então, se você troca o índice 1 por 2 e o 2 por 1, não tem a menor diferença para você calcular a densidade e probabilidade. Mas no caso da função de onda antissimétrica, onde aparece um sinal de -1, quando você troca o índice 1 por 2 e o 2 por 1, vai aparecer um -1 da função complexa conjugada e um -1 da função de onda, aqui normal. Então, -1 vezes -1 vai dar -1 ao quadrado, que se cancela e também dá a mesma probabilidade que daria se você não tivesse invertido as partículas. Né? Então, mesmo aparecendo esse sinal de menos na substituição das partículas, ainda assim a densidade de probabilidade resulta na mesma condição de você não ter feito troca nenhuma. Né? Então você encontrou duas formas de compor as funções de onda das partículas no estado quântico e que resultem nos mesmos observáveis. Então, qualquer variável mensurável, que a gente chama de observável, que pode ser obtida através da composição de funções de onda simétrica ou antissimétrica, não é afetado pela troca de partículas. Então, se a partícula 1 ou a partícula 2 estiver no estado fundamental, estado excitado, se você trocar as partículas, o resultado de cálculo de energia, momento angular, momento magnético, é o mesmo. E é isso que a gente queria. O que a gente tem que entender agora é o que significam essas duas funções e quando usar cada uma delas. Na verdade, o que se sabe é que qual composição de função de onda você deve usar é uma propriedade da partícula, né? Uma propriedade inerente da partícula, uma propriedade física dela, né? Assim como carga, spin, massa, etc. Mas o que se observa na natureza é que as partículas que têm spin semi-inteiro, elas têm as suas funções de onda compostas com a forma antissimétrica. E as partículas que têm spin inteiro ou nulo, elas têm as suas funções de onda se compondo com a forma simétrica. Né? Dessa propriedade, a gente pode classificar as partículas em dois gêneros, né? dois nomes genéricos. Os férmions, que são aquelas partículas que têm as suas funções de onda combinadas de forma antissimétrica, e os bósons, que são aquelas partículas que têm as suas funções de onda combinadas de forma simétrica. Aqui no curso, a gente tem um interesse mais específico no caso do elétron, que tem o número quântico de spin semi-inteiro, né, meio, é, portanto, um férmion e tem as suas funções de onda associadas de forma antissimétrica. Né? Então, um fato importante que a gente tem que analisar das funções de onda que são combinadas de forma antissimétrica é que, se você supor que tem duas partículas que estejam no mesmo estado quântico, ou seja, isso matematicamente significa que o estado beta é igual ao estado alfa, por exemplo, então você chega nessa expressão. Né? Então, a função de onda do estado alfa contendo a partícula 1 vezes a função de onda do estado alfa contendo a partícula 2 menos a mesma coisa. Né? Então, se você tem partículas que têm as suas funções de onda combinadas de forma antissimétrica e, eventualmente, as duas partículas ocupem o mesmo estado quântico, então a função de onda resultante ela é identicamente nula. Isso significa o quê? Significa que duas partículas do tipo férmion, portanto, têm suas funções de onda combinadas de forma antissimétrica, elas não podem ocupar o mesmo estado quântico. Tá? Então, elas têm que necessariamente ocupar estados quânticos diferentes. Isso é extremamente importante para o nosso contexto no curso, porque quando a gente quer agora
estudar os átomos multieletrônicos, a gente vai popular os estados quânticos da eletrosfera do átomo, a gente não vai poder colocar os elétrons no mesmo estado quântico. A gente vai ter que colocar cada elétron num estado quântico diferente. E é isso que, colocando em palavras, resulta no princípio da exclusão de Pauli. Porque, afinal, num átomo multieletrônico, a gente não pode colocar todos os elétrons no estado fundamental, né? É justamente porque eles têm as suas funções de onda combinadas na forma antissimétrica. E o princípio da exclusão de Pauli ele pode ser postulado em duas formas, na condição fraca e na condição forte. A condição fraca diz o seguinte: em um átomo multieletrônico, nunca pode haver mais de um elétron ocupando o mesmo estado quântico. Já na condição forte, diz o seguinte: num sistema constituído de vários elétrons, deve ser descrito por uma função de onda total antissimétrica. A diferença entre a condição forte e a condição fraca é que a condição forte ela é uma imposição matemática na função de onda, né? Enquanto que a condição fraca ela é uma imposição que se dá exclusivamente no átomo multieletrônico e ela pode ser interpretada qualitativamente, não necessariamente uma imposição matemática, né? Então, são duas formas de você dizer a mesma coisa, mas a condição fraca é uma, digamos assim, uma regra de ouro que se deve seguir para os átomos multieletrônicos, enquanto a condição forte é uma imposição matemática que pode servir para qualquer situação, né? Veja só, vamos analisar um pouquinho mais de perto o que significa essa questão das partículas não poderem estar no mesmo estado quântico, né? Vamos tomar como exemplo o pós-quadrado infinito, né? Que é um exemplo simples de um potencial aprisionador que a gente viu em Física Moderna 1, né? Então, aqui, supondo a função de onda, a combinação de função de onda simétrica e a antissimétrica, né? Então aqui está representando as duas condições, a positiva e a negativa, simétrica e antissimétrica respectivamente. Então esse primeiro termo, né, é representado graficamente nesse diagrama. Então nós temos um gráfico tridimensional, onde aqui você tem o eixo x1 e aqui você tem o eixo x2. x1 é a partícula, é a coordenada x da partícula 1 no pós-quadrado infinito unidimensional. E x2 é a posição da partícula 2 no pós-quadrado infinito unidimensional. Então, são coordenadas no mesmo eixo, né, porque é um poço unidimensional, mas é para a partícula 1 e para a partícula 2, por isso que está composto dessa forma aqui. E a altura desse gráfico que a gente está vendo aqui, ou seja, o eixo perpendicular aqui, seria o valor desse produto que está aqui, né, o valor desse termo. Já esse segundo termo é mostrado aqui embaixo, né? Então você tem ainda o eixo x1 e o eixo x2 representando as coordenadas da partícula 1 e 2, respectivamente, e pelo fato de você ter trocado a posição da partícula 1 e a partícula 2 em relação ao primeiro termo, a gente vê essa mesma superfície aqui, só que deslocada, né? Então, para o caso da partícula 1 estar no estado alfa, você teria aqui essa condição, e aqui a partícula 2 estar no estado alfa teria essa outra condição aqui, né? Então, a gente vê que as duas funções, esses dois termos têm simetria, eles são rotacionados apenas, e aqui à direita a gente vê o resultado final da função de onda total, né? Então, para a função de onda total simétrica, quando você usa o sinal positivo aqui, você soma essa superfície com essa superfície e resulta neste gráfico aqui. Já para o caso da função de onda total antissimétrica, onde você pega esse sinal negativo, aí você tem essa superfície menos essa superfície e resulta nesse gráfico aqui, né? Analisando esses dois gráficos, a gente
vê uma diferença importante, né? O que a gente tem que olhar é esse eixo aqui, x1 igual a x2. Né? Se a gente olha a superfície em cima desse eixo x1 igual a x2, a gente vê que para a função de onda total simétrica, a função de onda é máxima, né? Ou ela é máxima em módulo, digamos assim, né? Porque aqui tem um valor negativo, né? Mas a gente vê que ela não é zero, ela não é nula. Ela seria nula nessas outras posições aqui, nesses outros cantos aqui. Já na condição da função de onda total antissimétrica, o que a gente percebe é que no eixo x1 igual a x2, a função de onda total é nula, né? Ela vai ser máxima, ou máxima em módulo, nos cantos opostos aqui, né? E para pensar um pouco, você vai ver que a linha que liga esses dois cantos aqui é a reta x1 igual a menos x2, né? Ou x2 igual a menos x1, né? Que é justamente o contrário dessa outra reta, né? Como é que a gente interpreta esse resultado? Bom, a densidade de probabilidade seria o quadrado dessa superfície, né? Então, essa região aqui que estaria negativa, ela também ficaria positiva, a gente teria dois morros, né? Um máximo aqui nessa posição, depois outro máximo aqui, né? Ou seja, a função de onda total teria um máximo de probabilidade em cima do eixo x1 igual a x2 para o caso da função de onda total simétrica. As funções de onda que são representadas por esse tipo de combinação, portanto, elas tendem a ficar juntas, né? Elas tendem a ficar na condição em que a coordenada x1 da partícula 1 e a coordenada x2 da partícula 2, elas são parecidas, elas são iguais, né? Então, para o caso de partículas que têm a composição de funções de onda total simétrica, elas tendem a se juntar, elas são chamadas gregárias, né? Já para o caso das partículas que têm combinação de função de onda do tipo antissimétrica, a gente olha a densidade de probabilidade, seria o quadrado dessa superfície, a gente vê que mesmo assim seria nulo em cima da reta x1 igual a x2, mas teria máximos nos cantos opostos, que é quando as partículas estão mais afastadas possível, né? Então, para as funções de onda que têm a sua combinação do tipo antissimétrica, elas são antigregárias, né? Então elas tendem a se afastar. Nessa interpretação, a gente pode ser levado a entender que as partículas estão se atraindo ou se repelindo, né? De acordo com a forma como as funções de onda são combinadas. A esse efeito, a gente dá o nome de forças de troca, né? Porque elas são forças que aparecem ou são aparentes quando você olha a combinação de troca de partículas, né? Então, esse aqui é um resultado importante porque ele define basicamente como a gente vai popular os estados no átomo multieletrônico. E o que a gente aprende é que a gente vai ter que popular os estados colocando um elétron em cada estado diferente. Mas quais estados? A gente não consegue responder essa pergunta até agora, né? A gente vai ter que colocar os elétrons em estados diferentes, mas qual estado a gente não sabe. E para apenas um registro de completeza do curso, aqui eu mostrei como se faz a composição de função de onda do tipo antissimétrica para duas partículas, né? Quando você usa essa expressão adotando o sinal de menos. Quando você quer fazer essa mesma combinação de funções de onda, mas para mais de uma partícula, aí você tem que usar o que se chama determinante de Slater, né? Então você monta uma matriz, onde você coloca na coluna da matriz as partículas, e na linha você coloca os estados diferentes, né? Então, para duas partículas você coloca um n igual a 2 aqui, fatorial, raiz, né? E você tiraria o determinante dessa matriz, e resulta na expressão do slide anterior. Já para o caso de três partículas em três estados diferentes, você montaria a matriz dessa forma aqui,
resultando nessa combinação de função de onda aqui. Mas isso eu estou falando apenas para registro de curiosidade, para vocês saberem que dá para combinar as funções de onda com o tipo antissimétrico usando essa regra do determinante de Slater. Então, voltando àquela questão de de quais são os estados que a gente tem que usar para popular o átomo multieletrônico, né? Aí que entra o assunto da estatística quântica. Porque a estatística quântica ela vai abordar o estudo sistemático da ocupação dos estados. Como a gente vai ocupar esses estados no átomo multieletrônico? A gente sabe que cada elétron vai estar num estado diferente, mas qual metodologia a gente vai usar para escolher que elétron vai para... quais são os estados que vão ser ocupados por elétrons não é definido, né? Analogamente à física estatística clássica, a estatística quântica trata de um sistema de muitos constituintes de um ponto de vista de uma variável macroscópica, né? Ou seja, trata estatisticamente a população dos estados quânticos, né? E pelo princípio da correspondência, a estatística quântica deveria atender ao quê? Eu sugiro que você pense um pouquinho. Se for o caso, pause o vídeo e pense um pouquinho. Pelo princípio da correspondência de Bohr, no limite, a estatística quântica deveria corresponder a quê? Bom, respondendo essa pergunta, ela deveria atender à estatística clássica, que é a estatística de Maxwell-Boltzmann, aquela mesma distribuição de probabilidade que a gente aprende em termoestatística, né? Então, a termodinâmica ela é o limite clássico da estatística quântica. Então, quando a gente obtiver as funções de distribuição da estatística quântica e a gente adotar o limite clássico, elas devem entender a termodinâmica como a gente conhece. E o que diferencia fisicamente a estatística quântica da estatística clássica? Bom, para isso, vamos lembrar um pouquinho como é feita a estatística clássica, né? A distribuição de energia de moléculas de um gás ela é dada pela distribuição de Maxwell-Boltzmann, né? É uma distribuição clássica que ela pressupõe algumas coisas. Primeiro, que as partículas são distinguíveis, né? Segundo, que existe a equipartição da energia. Terceiro, que cada partícula tem os seus graus de liberdade. E aí vem a parte mais importante, que a gente sempre supõe um gás rarefeito, onde existe baixa interação entre as partículas. E, por fim, que a distribuição de energia das partículas no gás rarefeito, que ela é contínua, né? Então tem esse experimento do filtro de velocidades, onde você pode medir a velocidade, a distribuição de velocidade das partículas alterando a velocidade desse cilindro, que funciona como um filtro de velocidades, né? E essa aqui é a função de distribuição de energia de Maxwell-Boltzmann, né? Então, essa distribuição ela combina muito bem com os resultados experimentais, né, medidos por esse filtro de velocidades, e ela tem esse jeitão aqui. Então, as fórmulas que a gente obtiver para a distribuição de probabilidade das partículas na estatística quântica, ela deve tender a essa expressão no limite clássico. Então, essa aqui é a função clássica, e para que a gente possa comparar depois, eu preciso dizer para vocês que uma distribuição desse tipo ela pode ser dividida no produto de duas funções. Uma que eu vou chamar de G de E e outra que é FMB, onde esse índice MB se refere a Maxwell-Boltzmann, né? Então, a função G de E ela é uma função de densidade de estados. O que ela conta é quantos estados físicos são disponíveis para serem ocupados. E a função f é a função de ocupação. Ela vai dizer qual é a probabilidade de que aquele estado esteja ocupado, né? Então, enquanto essa função g ela depende do problema, a função f
ela é uma característica intrínseca das partículas que estão populando esses estados. E no caso da distribuição clássica, ela é uma distribuição única dessa forma aqui. Porque estando os estados disponíveis, a função de ocupação só vai depender da energia da partícula e da temperatura do sistema, né? Então, agora o que a gente vai obter são as funções de ocupação para sistemas quânticos, dadas as forças de troca que a gente viu no começo da aula, né? Que resultam da combinação de funções de onda do tipo simétrica e antissimétrica, né? Então, para a mecânica quântica, todas essas situações aqui elas são indistinguíveis, né? Todas essas situações aqui são indistinguíveis. E a gente tem que extrapolar isso para muitas partículas, né? Para um coletivo de partículas. Então, nesse caso, na mecânica quântica, essas distribuições de energia elas vão depender do fato de que a gente vai ter que supor que as partículas são todas indistinguíveis. Elas têm que obedecer o princípio da exclusão se elas tiverem a combinação das suas funções de onda do tipo antissimétrica. Elas também têm que obedecer ao princípio da equipartição da energia. Aqui a gente vai estar falando de líquidos e sólidos, ou seja, altas densidades, consequentemente alta interação entre as partículas, né? E também é importante que a gente vai adotar que os estados quânticos têm energias discretas, né? Então, se essa aqui é a função de ocupação da distribuição clássica, a função de ocupação na mecânica quântica ela vai ter duas formas. Uma para quando as funções de onda são combinadas de forma simétrica e outra para quando as funções de onda são combinadas da forma antissimétrica. Então, quando as funções de onda são combinadas da forma simétrica, a gente chama de distribuição de Bose-Einstein. E essa aqui é a fórmula da distribuição de Bose-Einstein. Já quando as partículas têm a sua função de onda combinadas na forma antissimétrica, a gente chama essa distribuição de Fermi-Dirac. E ela tem essa cara aqui, né? Veja que a única diferença entre as duas é esse sinal de -1 e esse sinal de +1. E a diferença entre essas duas funções e a função clássica é justamente a presença desse -1 e desse +1, que aqui não tem. É claro que essa constante alfa aqui ela pode mudar, né? Ela é uma constante que vai depender de cada um dos modelos, mas a característica que é mais pronunciada e que vai dar a diferença do comportamento das três funções é justamente esse +1, esse -1 e a ausência desse termo aqui nessa função. Então, lembrando um pouquinho do que a gente discutiu mais cedo, os férmions eles não podem ocupar o mesmo estado quântico, então eles se repelem. Enquanto que os bósons eles podem ocupar os mesmos estados quânticos, então eles se atraem. Já as partículas clássicas elas são sempre consideradas não interagentes. Se a gente for tentar buscar nessas três informações aqui uma certa intuição a respeito dessas distribuições, a gente vai chegar à conclusão de que a função de ocupação para a distribuição de Fermi-Dirac ela deve ser inferior à distribuição clássica, enquanto que a função de Bose-Einstein ela deve ser superior à distribuição clássica, né? Então, se a função de ocupação ela dá a probabilidade de ocupação de um determinado estado quântico, a função de Bose-Einstein vai tender a ocupar mais, ter uma probabilidade maior de ocupação dos estados, porque cada estado comporta mais partículas. Enquanto que a distribuição de Fermi-Dirac vai ter uma probabilidade menor, porque cada estado só vai poder ser ocupado por uma partícula. Então aqui a gente consegue tirar alguma intuição a respeito desses estados, né? E de como esses estados são ocupados. E também
consegue ter uma visão um pouquinho melhor a respeito de como essas três distribuições se diferenciam. Bom, como a gente tem mais interesse nos elétrons e como eles vão popular os estados dos átomos multieletrônicos, vamos começar analisando a distribuição de Fermi-Dirac. Vamos ver como é a estatística de Fermi-Dirac, né? Então, a distribuição de Fermi-Dirac para a função de ocupação, ela é dada por essa expressão aqui. A gente pode reescrever essa constante alfa em outros termos aqui e mudar ela para EF, onde EF seria a energia de Fermi, né? A gente já vai comentar um pouquinho sobre isso, mas eu estou fazendo isso aqui porque agora eu vou tomar o limite para quando essa temperatura aqui ela vai para o zero absoluto. Então a gente vai ter que tirar o limite dessa expressão para quando a temperatura tende a zero pela direita, né? É importante a gente falar isso porque a nossa análise vai depender do sinal. E como a gente sabe que a temperatura não pode ser negativa, a gente vai ter que sempre tomar o limite a zero vindo pela direita, vindo pelo lado positivo. Então, essa função aqui, ela tem dois limites para quando a temperatura tende a zero pela direita. E cada um desses limites vão depender se a energia do estado é maior ou menor do que essa tal energia de Fermi, né? Então veja, se a temperatura tende a zero, ela está aqui no denominador desse termo que está no expoente dessa exponencial aqui. Então, ela tendendo a zero, esse termo aqui, que está no expoente, ele vai para infinito, né? Mas, se a energia for menor do que a energia de Fermi, ele vai tender a infinito com um sinal negativo, né? Então, a exponencial de menos infinito dá zero e a função de ocupação vai tender a 1 sobre 1, que é 1. No entanto, se a energia do estado for maior do que a energia de Fermi, então esse termo aqui no exponencial vai tender a mais infinito. Então o exponencial de mais infinito dá infinito, que se sobrepõe a esse mais 1. Então a função de ocupação vai tender a 1 sobre infinito, que dá zero. Bom, a gente pode interpretar isso olhando para esse gráfico. Se o sistema quântico estiver no zero absoluto, a função da distribuição de Fermi-Dirac ela retorna 1 para todos os valores de energia de estado menores do que a energia de Fermi, e para quando a energia dos estados for maior do que a energia de Fermi, a função de ocupação vai dar zero, né? O que isso significa? Que a zero Kelvin, ou a zero absoluto, todos os estados abaixo da energia de Fermi são ocupados, né? E isso é extremamente importante para o que a gente vai fazer agora, porque a gente viu que os elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico na eletrosfera do átomo, e agora a gente está vendo que a gente tem que ocupar todos os estados quânticos do estado com a menor energia para cima, todos em ordem, até que a gente consiga ocupar o último elétron na eletrosfera. O que acontece se a gente aumentar um pouquinho a energia do sistema? Bom, se a gente olhar essa distribuição, o que vai acontecer é o que acontece nesse gráfico aqui, onde os elétrons que estão ocupando os últimos estados, eles podem ter uma energia térmica e passar a ocupar os estados imediatamente superiores à energia de Fermi. Aumentando essa energia gradativamente, essa distribuição vai mudando o formato, e para quando a temperatura é muito maior do que um determinado limite aqui, você tende a uma distribuição que é muito parecida com a distribuição clássica. Mas o que a gente pode extrair daqui é exatamente isso que a gente estava comentando agora há pouco. Os estados devem ser sempre ocupados da menor energia para maior, até que se esgote o número de elétrons que você tem para ocupar o sistema. A energia do último elétron que ocupa a energia
do estado quântico do último elétron é a energia de Fermi. Então, veja só como é importante isso que a gente obteve, como isso vai definir o nosso trabalho a partir de agora. A gente viu, pelo princípio da exclusão de Pauli, que os elétrons devem ocupar estados quânticos diferentes. E agora, pela estatística de Fermi-Dirac, a gente vê que a gente tem que ocupar os estados da menor energia para a maior em ordem, né? Então agora a gente já tem a metodologia para ocupar esses estados nos átomos multieletrônicos. E é exatamente isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. A gente vai definir quais são os estados, vai calcular quais são as energias de cada um desses estados e vai popular eles em ordem. Agora, como a gente vai calcular essa energia vai ser outro problema. E a gente vai discutir na aula que vem. E a estatística de Bose-Einstein? Será que a gente tem algum paralelo? Será que a gente pode descobrir algum sistema quântico que a gente consiga descrever por essa estatística para a gente ter algum melhor entendimento a respeito dessa estatística? Bom, para falar a verdade, existe sim. E a gente já viu. E é justamente a estatística de Bose-Einstein é presente na teoria de Planck da radiação do corpo negro. Se você se lembrar, a gente fez uma emulação de um corpo negro como sendo um orifício de uma cavidade radiativa, né? E a gente calculou quais eram as ondas que estavam presentes dentro daquela cavidade, impondo as restrições de condição de fronteira, etc. E se a gente voltar lá, a gente vê que a função da energia média que foi calculada pelo Planck, ela tem uma forma que ela justamente é muito parecida com a função de ocupação da estatística de Bose-Einstein. Justamente porque os fótons são bósons. Então, eles seguem função de distribuição do tipo de Bose-Einstein. Existe um outro sistema que segue essa mesma estatística, mas esse a gente não viu, que é justamente o efeito da superfluidez do hélio 4. O hélio 4 ele é composto por 2 prótons e 2 nêutrons no seu núcleo, mais 2 elétrons na eletrosfera. Então, se você for contar aqui, os prótons e os nêutrons, eles também têm número quântico de spin semi-inteiro, assim como os elétrons. Então, teria 2 prótons com spin meio, 2 nêutrons com spin meio e 2 elétrons com spin meio. Então, o resultado da combinação desses spins aqui seria um número inteiro. Então, 2 vezes meio, 2 vezes meio, 2 vezes meio, dá 3. Na verdade, a gente vai ver que esses spins eles se combinam de forma antiparalela. Então, vai ser menos meio mais meio para o próton, menos meio mais meio para o nêutron, menos meio mais meio para o elétron, que dá 0. Né? É isso que a gente vai ver. Mas o que importa é a gente ver que, como são números pares de partículas com spin semi-inteiro, que vai dar um resultado que é um bóson, que é uma partícula que tem as suas funções de onda combinadas pela função de onda simétrica. Então, o que acontece com o hélio na superfluidez é que quando você tem o nível de agitação térmica do hélio líquido baixado num limite de temperatura aqui de 2,17 Kelvin, né? Quando você vai para temperaturas mais baixas que essa, então esse conjunto de partículas adquire as propriedades do chamado condensado de Bose-Einstein. E nesse condensado de Bose-Einstein, a principal característica é que todos os átomos de hélio 4 tendem a ocupar o mesmo estado quântico. Então, qualquer perturbação que ocorra com um desses átomos de hélio é propagado por toda a cadeia de átomos de hélio que compõem aquele fluido. Né? É isso que se chama de superfluidez, porque a viscosidade e outras propriedades fluídicas desse sistema acabam tendo uma variação muito grande dos seus parâmetros, justamente porque abaixo de 2,17 Kelvin o sistema começa a responder como sendo partículas
pertencentes ao mesmo estado quântico. Já o hélio 3, nas mesmas condições, não apresenta o mesmo comportamento, né? Justamente porque o hélio 3 teria um nêutron a menos, logo não teria uma combinação de função de onda do tipo simétrica. Bom, resultado dessa condição de superfluidez é que quando você tem um recipiente de hélio 4 aqui, como mostrado nessa figura, e você abaixa a temperatura abaixo de 2,17 Kelvin, o que acontece é que pela superfluidez o hélio começa a vazar pelo recipiente. Pode parecer meio estranho, mas o que acontece é que o hélio 4 sobe pela superfície do recipiente sozinho e começa a derramar em gotas aqui, né? É esse aqui o movimento que acontece da superfluidez. Então a 2,17 Kelvin ocorre esse efeito e ele pode ser notado por diversas características do fluido, né? Tanto a densidade muda drasticamente depois na transição desse ponto de 2,17 Kelvin, como a capacidade térmica a volume constante também tem uma drástica mudança nesse valor de 2,7 Kelvin, e justamente a taxa de fluxo, né, ou a fluidez, que ela é muito grande abaixo de 2,17 Kelvin. Bom, quando eu era estudante eu não tinha os mesmos recursos que você tem, mas agora eu sou capaz de te recomendar assistir esse vídeo, né? Tem o link aí na página, mas eu também vou marcar aqui como um card do vídeo do YouTube. Você pode acompanhar esse experimento, mesmo os dois cientistas falando em inglês, é possível que você veja esse efeito da superfluidez do hélio líquido, né? Então aqui está o hélio líquido, eles vão usar esse equipamento para resfriar o hélio líquido abaixo de 2,17 Kelvin, e aí você vai ser capaz de ver esse movimento de superfluidez. Eu sugiro que você veja, ele não é um vídeo longo, ele tem 4 minutos e um pouco ou mais, mas ele tem esse apelo de você conseguir ver isso que eu estou te falando, que parece ser um efeito muito impossível, mas ele de fato acontece. Então chegamos ao final da aula de hoje. Como resumo, nós vimos que a mecânica quântica introduz esse conceito de partículas indistinguíveis. As variáveis mensuráveis, elas devem ser invariantes à troca de partículas, né? Elas não devem mudar quando você faz a troca das partículas nos estados quânticos. A gente viu que existem duas formas de se combinar funções de onda em sistemas de mais de uma partícula. Tem a combinação simétrica e a combinação antissimétrica. E o princípio da exclusão de Pauli diz que os elétrons devem ter as suas funções de onda combinadas de forma antissimétrica. Ou, pela condição fraca, que em sistemas multieletrônicos a ocupação dos estados quânticos deve se dar de forma que mais de um elétron não ocupe o mesmo estado quântico. A gente viu a estatística quântica, a função de Bose-Einstein e a função de Fermi-Dirac, que elas dão um comportamento de muitas partículas em luz desses efeitos de combinação de função de onda, do tipo simétrica e antissimétrica, e também a gente viu o conceito de forças de troca, que são justamente essa força aparente que existe entre as partículas do tipo bóson de se juntarem e as partículas do tipo férmion de se afastarem. Então, sumarizando essas características, os férmions eles ocupam estados quânticos de ordem crescente de energia, a temperatura tem influência nos últimos estados de ocupação, os elétrons ocupam os estados no átomo obedecendo essa distribuição de Fermi-Dirac, e eles formam o gás de elétrons, como a gente vai ver na hora quando a gente estudar os materiais condutores. Os bósons eles tendem a ocupar os mesmos estados quânticos, eles apresentam um efeito coletivo muito forte, a exemplo da superfluidez do hélio 4, né, e formam o gás de fótons, que é o sistema de radiação de corpo negro que a gente viu no começo de Física Moderna 1.
Na próxima aula, a gente vai ver os átomos multieletrônicos, vai ver o método de Hartree-Fock para conseguir calcular a energia dos estados quânticos de forma que a gente consiga populá-los. A gente vai ver o átomo de hélio como um exemplo mais complexo do que o átomo de hidrogênio, e dali a gente vai extrapolar para toda a tabela periódica. Bom, então eu te vejo na próxima aula. Até mais.